Bom, retornando então com John Locke e o liberalismo, John Locke, enquanto um filósofo contratualista, ele trabalha com aquela tríplice estrutura conceitual, né? Então ele está partindo do pressuposto de um determinado estado de natureza. Nós abandonamos o estado de natureza através de um pacto, de um acordo social, que faz surgir a sociedade civil, a sociedade política, ou seja, o estado político propriamente dito. Então isso é comum a Hobbes, Locke e Rousseau. Qual que é a diferença do estado de natureza de Locke em comparação com Rousseau? Desculpe, em comparação com Hobbes. O estado de natureza para Hobbes é um estado de guerra, né? Um estado de conflito, né? O ser humano ele tem aspirações que ele não consegue viabilizar na medida em que a intenção do outro não é clara, na medida que nós estamos o tempo todo numa disputa para garantir a própria vida, e por conta disso o pacto social nos retiraria, né, digamos, desse estado de guerra. Então o estado de natureza para Hobbes é um estado violento, bélico, de disputa, que o ser humano não consegue efetivar, digamos assim, aqueles seus direitos naturais. É diferente da perspectiva de John Locke. Para John Locke, o ser humano em estado de natureza, ele consegue conviver de forma adequada. Nós temos uma grande capacidade racional que orienta a nossa ação, ou seja, John Locke está dizendo que nós não precisamos do Estado, da estrutura do Estado, do Leviatã hobbesiano, para garantir a nossa convivência. A nossa convivência ela decorre da nossa capacidade racional e mesmo da nossa capacidade passional. Então o ser humano ele é empático, então nós sentimos em nós a dor do outro, nós sentimos em nós a felicidade da outra pessoa. Então o ser humano, digamos assim, tem todos os instrumentos necessários para viver no estado de natureza de forma adequada. O ser humano, inclusive, ele consegue, no estado de natureza, prover adequadamente a sua própria subsistência. Ele tem acesso à propriedade, coisa que em Hobbes já não. Hobbes, a propriedade, ela já decorre do pacto e, portanto, ela é elemento constitutivo do Estado político. Em John Locke, não. John Locke, a propriedade é anterior ao pacto social, né? E aí, digamos assim, reside o elemento fundamental da conceituação de Locke sobre o estado de natureza. Ou seja, o estado de natureza é um estado marcado pela convivência, pela concórdia e pela atividade laboral. Ou seja, é a atividade através da qual o ser humano se apropria da natureza, da ideia de propriedade. Quer dizer, o que é propriedade? É o resultado, para John Locke, do processo de apropriação da natureza através do trabalho. E esse processo de apropriação, segundo John Locke, ele está diretamente ligado à própria vida humana, ou seja, o viver para John Locke é um processo de apropriação, ou seja, eu torno próprio, né, através do meu corpo, da ação do meu corpo, aquilo que está externo, que é externo a ele. Então, a vida está diretamente ligada a esta condição de apropriação. Portanto, por isso que a vida é, ao mesmo tempo, uma propriedade do ser humano. Assim como a liberdade, ou seja, é pela liberdade que eu consigo me apropriar da natureza e, nesse sentido, viver integrando na minha existência a natureza. Então, outra vez, olha lá, a liberdade é uma propriedade do ser humano. Então, John Locke vai trabalhar a ideia da propriedade como a vida, ou a vida como propriedade, a liberdade como propriedade, e os bens, a aquisição de bens, como também elemento de propriedade. Então, de certa forma, os bens materiais são resultado desse processo vital e livre, através do qual eu me aproprio da natureza. Da ideia de vida, liberdade e propriedade ser os elementos fundamentais da teoria de Locke a respeito da condição do ser humano no estado de natureza. Mas a gente volta já já, para o vídeo não ficar muito pesado. Até já.